E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, almas queridas, que alegria, que gostoso, que delícia. Olha aí, Natalzinho chegando, final de ano aqui, nós estamos aqui felizes, né, doutor? O senhor está feliz, doutor Adão? Eu estou feliz porque quantos natais nós já vivemos, né? Eu já vivi bastante, né? Olha E só, aí hein? fica aquele negócio, dá até vontade de fazer assim. Então é Natal. É. E o que você fez? O Uhum. ano termina e começa outra vez. Outra vez. Né? Tudo tem um recomeço. Que ideia. E recomeça sempre com uma promessa. E agora nós estamos aqui falando nesse Natal, todo mundo falando que nesse Natal nós estamos caminhando para falar de transição planetária, tudo, né? Nossa, está Nossa, tanta coisa acontecendo, né? coisa linda. É uma época maravilhosa, Exato. né? Tá tudo bem, então? Graças a Que Deus. coisa linda, doutor Adão. Olha só, depois a gente vai brincar mais com esse povo aí, fazer aquele convite maravilhoso, né, Sim, para o Natal ficar melhor para todo mundo. Mas antes nós exato. vamos falar o seguinte: tem aqui uma questão muito interessante, porque parece redundante, mas não é. Quando a gente fala que muitas pessoas passam por isso, não é. Nesse caso, nós vamos perceber uma sintonia com muitas pessoas aí, que chegou até nós esse e-mail, e a gente também, no dia a dia, depara por essa situação, tá? É de uma alma querida feminina, aqui também de São Paulo. Podemos? Podemos. Como vão, queridas almas? Tenho um dilema para vocês me ajudarem. Um só, então tá bom. Sou voluntária e trabalho com a mocidade de um centro espírita. O problema é que quando estou preparando o material para a aula, e principalmente quando vou dar as aulas, me vem o que chamo de dilema. Eu não consigo fazer com que meu filho siga os estudos da casa. Ele estudou até os 15 anos, e ele tem 21 anos hoje. Faz evangelho no lar, de vez em quando trabalha como voluntário. Será que tenho que esperar o tempo dele? Uma primeira questão. Mas nosso desafio é que ele, muitas vezes, falta com respeito comigo e com o pai dele. Eu vou interromper para dizer o seguinte, né? Quando nós começamos o programa e a Dora começou a ler o e-mail aí, eu fiquei pensando que nós íamos falar de Natal e tal, né? E como é a vida? Como é que nós nos defrontamos sempre com o desconhecido? Aquilo que vem e que você tem que se adaptar. E que isso é uma coisa boa, porque é sempre um desafio a gente estar se desenvolvendo, nós estamos sempre nos desenvolvendo. Porque ela traz os e-mails, ela sabe do que vai falar, eu não sei. Né? Então, para mim, tudo aqui é novidade. E eu tenho que ficar aqui esperando sobre o que será que vai vir agora. Tá? E pensando que tudo tem uma razão de ser. Aí ela pega e fala desse e-mail e traz esse problema. E qual é a razão de ser? É interessante. Se essa irmã, atenção, alma querida, você foi levada a se desenvolver, se tornar professora, está entendendo? Uma instrutora nessa escola. E aí o que acontece? Que você ia beneficiar quem? Um espírito que precise disto. Então, veja, eu fico pensando, eu disse que o filho agora tem 21 anos, né? 21. 21. Eu, às vezes, atendo em consultório, eu pergunto, você pode imaginar, seu filho tem 21, você tem quanto? Você tem 45? Então, pense numa reunião feita há 60 anos, ou há 70 anos, ou há 80 anos, no plano espiritual. Nessa reunião estavam reunidos você, aquele que ia ser seu marido, esse que ia ser seu filho, o seu pai, a sua mãe, mais mentores de todos vocês.
programando a reencarnação. Se existe uma coisa que é bem programada, é uma reencarnação, tá? Ah, mas e aquela encarnação daquele espírito que não pode estar nessa reunião? Acontece isso, que muitas vezes na reunião é tratado. Olha, vocês vão se encontrar, vocês vão ter tantos filhos, assim, assim, assim. E quem vai reencarnar vai ser fulano, mas ele não está aqui, não. Ele está numa região do plano espiritual inferior, porque ele não tem condições de participar dessa reunião. Mas ele vai ser filho como? Porque ele vai tentar influenciar você, seu marido, e quando ele estiver fazendo o papel de obsessor, ele vai ser atraído numa relação entre vocês e, de repente, ele vai perder a consciência. Quando ele assusta, ele vai estar nos seus braços como seu filho. E você vai, com todo o conhecimento que você tem e que vai ter, porque você vai ter um desenvolvimento, né, uma atração para se desenvolver como instrutora, etc. E você vai ser uma bênção para este filho que está numa situação bem ruim no astral inferior, mas está desse jeito porque ele teve encarnação passada, relacionamento com você, com esse que vai ser seu marido, e vocês foram os responsáveis por isso. Então vocês vão ter a oportunidade agora de se corrigirem. Agora, olha que interessante aqui, como era a questão assim central ainda dela. Isso me faz sentir frustrada, me cobrando, porque não consigo fazer em casa o que faço fora. Às vezes, penso que isso não me dá capacidade e direito de ensinar, porque não consigo fazer com o meu filho o que tento fazer com os filhos dos outros. O que você precisa saber é compreender o que as mães desses outros filhos que você ajuda estão também passando. E você ajudar não só os filhos que você assiste, mas também os pais deles, e saber disso. E a outra coisa também que é tão importante, que eu já falei tantas vezes que eu teria que fazer, um dia ainda vou fazer uma série de programas... Eu só queria, doutora Adão, só finalizar esse pedacinho, porque o senhor falou uma coisa tão linda aí nesse último falar. Olha, será que tenho mesmo condições de continuar trabalhando nesta área de educação? Até que ponto o fracasso em casa deve impedir o trabalho com os outros? O senhor viu que o senhor acabou de falar a coisa mais linda? Então, por isso que eu quis finalizar o e-mail, porque o senhor falou, é pontual. Porque o fracasso em casa não deve fazer você parar. O fracasso em casa deve fazer você procurar como é que eu posso superar. E você fazer aquilo que nós falamos. Senhor, o que queres que eu faça? O que é que eu tenho que aprender? O seu filho é um instrumento para o seu desenvolvimento, como você é um instrumento para o desenvolvimento dele. Compreende? E o que eu estava dizendo, quando você me interrompeu, é que eu fico imaginando como explicar para as pessoas que nós estamos caminhando agora no planeta inteiro para um desenvolvimento de um outro conhecimento. E daqui a pouco isso vai começar a aparecer, já está aparecendo muito no nível etérico, porque estão falando muito da mente quântica, minuto quântico, está entendendo? O poder do pensamento. Porque a gente tem corpo físico, etérico, astral, mental, causal, búdico, atmonático, divino, e temos a nossa vida em vários planos, mas a gente tem uma atenção muito grande para quê? Para o plano físico. O que está acontecendo aqui? E nós somos motivados pelos desejos que são ditos no Evangelho, os desejos da carne, ou senão do mundo. E vem aquilo que eu falo, o desafio entre vontade e desejo. Desejo é servir ao mundo e vontade é servir a Deus. Então tem que perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? E essa irmã, ela está tendo um desafio de aprender a trabalhar no plano mental, ajudar esse filho com o evangelho que ela vai fazer em casa, diário, né, que ela faz o evangelho, ela conversar com o filho mentalmente e não ficar frustrada. E a outra coisa também que tem que levar em consideração, que isso é importantíssimo, aí dá até, a gente fala, vem até quase que vontade de chorar, é que ela tem um filho que está dando todo esse trabalho, mas não é o filho que está dando esse trabalho, são os outros filhos dela, que ela não conhece, que são invisíveis e que estão junto com o filho. Olha o exemplo que eu dei da reunião, né? Que às vezes um filho não pode estar na reunião, lá no plano espiritual de programação da reencarnação. Por quê? Porque ele está com a turma dele lá embaixo. Mas quando ele renasce como filho, a turma dele fica na família.
Entendeu? Sim. Então, essa turma, ele renasce e ela é um instrumento de colocá-lo no caminho da espiritualidade. Mas não vai fazer isso só com o filho. Porque ele vai trazer junto com ele todos os irmãos dele do plano espiritual, que ela também vai ajudar. Então, ela precisa aprender a falar a nível espiritual com esses irmãos. E ela faz isso quando? No evangelho que ela faz em casa. Sim. No trabalho que ela faz em casa. E ter outra coisa também. Quando ela vai dar aula, com certeza ela começa com uma prece. Ela saber que quando ela der aula, o filho dela estando presente ou não, ela na mente está sempre direcionando aquela aula para o filho e os seus acompanhantes. Olha as dicas aí, tá vendo? Olha as dicas aí. Porque realmente, como a gente falou no início, muitos estão passando por isso. Nossa. A gente vê até palestrante falando assim, não vou fazer determinada palestra porque eu ainda cometo esses deslizes, esses erros. Exato. Queridos, imaginamos o seguinte, imagine Jesus se pensasse dessa forma. Olha só, eu poderia dizer o seguinte, né? Eu sempre falo que eu já teve uma vez que eu estava fazendo uma sessão com uma pessoa que é diretora de estudos numa outra cidade, tá? Estudos espíritas. Então, ela estava perguntando sobre algumas questões, eu comecei a responder e, de repente, ela ficou assim, meio siderada, e eu também, e sentimos que a sessão estava como que sendo gravada pelos informes que estava tendo, porque ia ser usada no plano espiritual para ajudar muitos outros trabalhadores como ela. Coisa linda. Só que agora você vai ter que guardar um pouquinho Sim, esse eu vou guardar, assunto eu para a gente aguardo. falar depois dos nossos intervalos. Nós voltamos já. Fique conosco.